ler a palavra lá no livro de Gênesis, né? O primeiro livro aqui da Bíblia. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Lá no capítulo 1. E aí eu queria pedir para você já ficar em alerta, em atalaia, porque a gente vai ler o texto também em João, Evangelho de João, tá? Aí a gente já pega e marca, quem tem marca-texto, já marca lá no livro de João, capítulo 1, tá? Vamos nos organizar. Nós pedimos a colaboração dos irmãos, tá? Para não conversar na hora do culto, na hora da ministração da palavra, para a gente se organizar nesse momento. Vamos aproveitar, é um tempo tão pequeno, né? E eu sei que o tempo é relativo, né, para todos nós, mas diante desse momento de exposição da palavra de Deus, pedimos a colaboração dos irmãos. Evitem movimentações, né, barulho, para não atrapalhar esse momento. Vamos ler em Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 3. Tá? Todos, amém? Amém. Alguém misericórdia? E aqui na igreja a gente fala misericórdia quando não encontrou, tá? Alguém não encontrou? Ai, glória a Deus. Vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler agora em João, capítulo 1. E o versículo do 1 ao 5. Evangelho de João, capítulo 1, versículo de número 1 ao 5. Louvado seja o teu nome, Jesus. Capítulo 1, e vamos ler a partir do versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Amém. Glória a Deus. E aí nós vamos fazer uma oração. Eu queria pedir para você orar e orar por mim, tá? Também. Pai amado, Pai querido, nesta hora, Jesus, mais uma vez diante da Tua presença, eu quero Te agradecer, Senhor, por essa oportunidade. Não há um outro lugar, não há uma outra situação em que nós quiséssemos estar, se não estar na Tua presença, diante de Ti, adorando o Teu nome, buscando a Tua face. Nós já sentimos, Senhor, a Tua presença nesse lugar, e é gratificante e é maravilhoso, Senhor. Mas nessa hora, Senhor, nós queremos Te pedir, silencie em nós qualquer voz que venha ecoar dentro dos nossos corações e da nossa mente, para a gente não ter atenção à Tua palavra. Eu sei que há uma estratégia do Senhor para essa noite. Há, Senhor, algo novo que o Senhor queira fazer nas nossas vidas. Então, que seja feito conforme foi programado pelo Senhor e pelo Seu Espírito, Pai. Em nome de Jesus, vai cuidando, Senhor, de cada um que está aqui, Senhor, dos familiares, dos sonhos, dos projetos. Visita, meu Deus, todas as situações e todas as áreas da vida dos Teus filhos e permanece conosco, Senhor, fazendo a Tua vontade aqui neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós escolhemos um título para essa ministração e o título é Do Caos à Criação. A obra de Deus em nossa vida. Amém? Imagine um vazio absoluto, escuridão, águas profundas e sem forma. Não há direção, não há vida. Assim era a terra antes da criação, antes da ação criadora de Deus.
E assim, muitas vezes, nos sentimos sem forma, vazios, em meio às trevas, mas o mesmo Deus que agiu no princípio, quer agir em nós hoje. Vamos tentar entender o que é que Deus ele quer falar conosco nessa noite, tá? Nós estamos diante de uma situação e diante de um cenário. E eu queria pedir para você imaginar esse cenário, tá? Para você visualizar. Imagine o Espírito Santo de Deus. Alguém aqui já viu o Espírito Santo de Deus? Alguém aqui já sentiu? Já. Alguém já ouviu? E existe uma ação de Deus na Terra, através do Espírito Santo, e a gente vai entender que, desde o princípio, Deus, ele já havia estabelecido, já havia organizado, orquestrado, por assim dizer, e havia os seus colaboradores, né, aqueles que estavam com ele o tempo todo, e o Espírito de Deus era um dos, né, que estava com Deus. Há algumas pessoas que falem e que tentem expressar ou explicar o Espírito Santo de Deus como apenas poder, né, como o poder de Deus, e não enxergam o Espírito Santo como uma pessoa, né? E nós entendemos, porque houve uma compreensão, um entendimento que chegou até nós, foi nos apresentado esse Espírito Santo, e esse Espírito Santo ele já tinha sido apresentado pelo próprio Jesus Cristo, né? Ele disse, olha, eu vou sair daqui da terra, desse momento que eu estou com vocês, né, com os discípulos especificamente falando, mas eu vou enviar um outro Consolador. E aí ele vai trazer estratégias da parte de Deus. E aí eu preciso entender, e eu rogo a Deus que nós entendamos, que existe uma estratégia de Deus para uma nova vida espiritual. E não tem como a gente desvencilhar a vida espiritual sem a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que revela Jesus, é aquele que traz esclarecimento acerca do pecado, do entendimento, acerca do plano da salvação. Ele faz um trabalho que é um trabalho muito melhor do que o do ser humano, né? Nós somos pessoas que somos usadas por Deus. Deus ele tem um projeto nas nossas vidas, mas não é a gente que convence ninguém. É o Espírito Santo de Deus, através de nós, que trabalha na vida do outro e que faz. Se a gente tentar colocar a nossa mão, a gente faz tudo errado. A gente faz uma bagunça, e essa bagunça é uma bagunça tremenda. E aí, esse Espírito é quem vai trazer capacidade ao homem, vai trazer instrução ao homem, e ligado à palavra de Deus, nós vamos ver o efeito, consequência, causa e a manifestação do poder de Deus na nossa vida. Sem o Espírito Santo de Deus e sem a palavra, nós não saímos do lugar. E aí, eu queria conversar com vocês nesse primeiro momento sobre o vazio no ser humano. Em Gênesis capítulo 1, versículo 2, a parte A, vai falar de uma terra sem forma e vazia, né? E se a gente fizer uma reflexão, e eu queria chamar a sua atenção para refletir a sua vida passada. Para você olhar lá para o passado e não é com aquela lembrança de êxtase, eita, era tão bom lá, né? Estou falando do povo do Egito não, né? Que saiu lá do Egito e Deus ele fez grandes sinais, maravilhas, prodígios, aconteceu grandes coisas e aí na primeira dificuldade, né? Porque a nossa vida e construção espiritual é uma construção, já está dizendo, né? É algo que vai sendo concluído, porque nós não fomos concluídos. Se estivéssemos em fase de conclusão, creio eu, o Senhor diria, deixa eu pegar ele, vem-te embora. Tá bom, você cumpriu o seu propósito na terra, você já está igual a Paulo, guardei a fé, né? Encerrei a carreira, mas o Senhor está falando para mim e para você nessa noite, você não encerrou a carreira, você não é o seu tempo de guardar a sua fé, não é o tempo também de eu vir buscar você, tá? Sossegue, entenda que nessa construção, o Senhor está fazendo a parte dele
E nós precisamos também fazer a nossa parte, tá? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre as águas profundas. E eu fico pensando, imagino quantas vezes só existia em nós escuridão. Só existia em nós coisas más, né? E a gente agia de uma forma que a gente não estava nem aí. Estou nem aí. Quem quiser que me ature, quem quiser que vai ser assim mesmo, porque não estou interessado em mudar. Tem músicas, né? Tem uma música que diz, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Eu disse, eita, aí chegou no ápice. E humanamente falando, nós não gostamos de perder. Nós, é como se a vida, e dentro do histórico de vida que nós temos, e algumas pessoas perderam tanto, que elas não conseguem mais entender ou perceber nas perdas dela oportunidades de se reconstruir, de se reorganizar, de encontrar soluções onde não há solução. E espiritualmente, Deus, Ele nos dá uma proposta e diz, olha, a gente não deve olhar para Deus como apenas o galardoador, aquele que abençoa, não. A gente tem que olhar para Deus de uma forma séria, entendendo que Ele nos chamou para uma nova vida, uma vida espiritual. Uma vida que é diferente do que a gente está acostumado a viver em sociedade. Porque em sociedade, se a gente não tivesse normas, leis e formas de organização, sejam estas sociais ou leis que garantissem que a gente não extrapolasse os limites, misericórdia. Sangue de Cristo tem poder. Era muita gente morta, era muita gente em prejuízo. E antes nós estávamos sem essa forma. Nós estávamos imersos em escuridão. Mas o Senhor, Ele fez algo novo nas nossas vidas. O caos interior, assim como a terra estava desordenada, o coração humano sem Deus é marcado por vazio e escuridão. Vou pedir ajuda. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, tá? Marcado por vazio e escuridão. Se nós não estivermos com a presença de Deus, se nós não tivermos com essa conexão, a gente pode procurar nas festas, nas baladas, nas diversões, no entretenimento, nos pacotes streams da vida. A gente vai tentar ocupar o nosso tempo. A gente reclama que não tem tempo, mas a gente tenta ocupar o nosso tempo e a gente faz uso de materiais que são da atualidade. Nosso celular, a gente passa um tempo no celular enorme. Se a gente for contabilizar o tempo de hora que a gente está em tela, a gente passa horas, gente, tanto tempo que a gente poderia aproveitar para tantas coisas, para crescimento, para conhecimento, para aprendizado, para ler a palavra de Deus, para meditar na palavra de Deus, para entender, né? Buscar conhecimento. E o detalhe está na palavra de Deus, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. A gente precisa acessar essa palavra. E se nós não estivermos nele, nós vamos procurar preencher esse vazio com muita coisa. E o Senhor está dizendo, eu estou aqui para preencher esse vazio. Ele fez tudo belo a seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este consiga compreender a obra que Deus fez do começo do fim. Pensar em espiritualidade, no mundo espiritual, e quando a gente já pensa no mundo espiritual, fala a palavra mundo espiritual, tem gente que já imagina uma guerra, né, com a espada na mão, e marchando, e fazendo a espada de fogo lá, e cortando assim, lutando com... Gente, existe dentro de mim, dentro de você, um sensor
E aí, algumas pessoas poeticamente vão cantar e expressar: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Clamar pela glória. É isso. E você que já fez o seu processo de iniciação, e qual é essa iniciação? Foi um ritual? Não. Foi você ter os seus olhos abertos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus trouxe clareza, trouxe luz aonde havia trevas. E aí, por essa percepção, você já começou dentro desse sensor, e você sabe quando a gente tem um sensor, e vamos trazer exemplos práticos. Se você vai numa loja, e se você pega uma peça da loja, não pagou por essa peça, não tirou lá o negocinho, que eu me esqueci o nome lá, passou o sensor, vai apitar. Houve uma codificação, um entendimento, e a partir disso, houve aquele alarde. Então você passou a experimentar de algo espiritual que já está dentro de você, mas é como se você estivesse dormindo e houve um despertar. E nesse despertar você entendeu e disse: eita, não existe um outro lugar que eu queira estar, senão na presença dele. E aí alguém vai ter essa percepção também, Davi, e diz: meu Deus, um dia na presença dele vale mais do que 1000 dias. E aí, algumas pessoas, elas expressam de uma forma tal que quando alguém olha, diz: é doido, é perturbada. Fuja dela. Saia de perto dele, porque senão você vai ficar assim. Aí tá igual a Filipe, Natanael. Aí eu não vejo falar nada de Filipe, eu não vejo nada. Só Jesus diz: segue-me. Aí vem Filipe: olha, tu não sabe o que foi que eu encontrei, não. Aquele, olha, que tinha sido prometido, chegou com tanta coisa, tanta informação. A mulher samaritana. E Jesus disse: olha, mulher, se eu te der água, essa água que eu te der, vai correr rios dentro do seu interior. Essa mulher saiu dali de uma forma... Ela foi um estrondo na terra naquele momento. Ela saiu e foi conversar com a vizinhança dela, com as pessoas. Aí eu observo o seguinte: possivelmente ela tivesse amigos na cidade, né? Ninguém está só o tempo todo. Mas ela começou... alguém dá credibilidade ao que ela estava falando, porque aconteceu algo sobrenatural na vida dela. Houve um encontro. E quando nós encontramos este Jesus, nós experimentamos de algo tão profundo e tão íntimo. Embora você saia e você vá para outros lugares, não há nada que preencha este espaço que já está estabelecido como espaço de Deus. A busca por significado. Muitos tentam preencher esse vazio com coisas passageiras, mas só Deus pode dar ordem ao caos. E às vezes está um caos interno, uma bagunça interna. E aí Deus, ele põe ordem, põe limite. Porque assim como a natureza está sob o controle de Deus, e existem leis que, humanamente falando, se explica de forma física, mas dentro da física, da química, da biologia, o Senhor, ele tem a última palavra e ele ainda surpreende pessoas na terra, porque o seu nome é Deus, é soberano, todo o poder está sobre as suas mãos e não há quem impeça o trabalhar dele, diz a palavra do Senhor. Agindo eu, ninguém impedirá. O Salmo de número 42, o versículo 1, nós vamos ler: como a corça anseia por correntes das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Glória a Deus. Exaltado tu és, Senhor. Aleluia. Você pode bater o pé e dizer: eu não quero saber. Mas essa alma que conheceu o Senhor,
ela tem sede de Deus. Ela tem sede do Deus vivo. Ela não consegue ser preenchida em nenhum outro lugar senão nele. O texto que nós lemos, e esse texto em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, parte A, ele não termina no vazio. Algo ou alguém estava se movendo. O Espírito Santo de Deus se movendo. Talvez você não esteja enxergando, talvez você não tenha os seus olhos espirituais abertos, mas existe um Espírito movendo dentro do seu interior. Existe um Espírito dizendo: você tem valor. Existe alguém que está em você e dizendo: não é assim. Existe alguém que está te defendendo, te guardando. Quantos aqui estavam com dias contados dentro da agenda? Mas o Senhor, Ele tem livrado você, tem cuidado de você, tem te protegido. Ele tem te dado livramento. Porque existe um Espírito que está se movendo dentro de você. Porque existe uma expectativa de Deus em meio a esse vazio, em meio a essa escuridão, trazer luz. Aleluia. Glórias a ti, Pai. Aleluia. Aleluia. A ação do Espírito Santo. A parte B do versículo 2. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito que paira. A mesma palavra que movia, do hebraico rashaf, também pode ser traduzida como chocava. Como a águia sobre seus filhotes. Vamos ler Deuteronômio capítulo 32, versículo 11. Como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Aleluia. Existe um cuidado de Deus. Existe uma atenção. Existe uma forma de Deus falar com sotaque humano para trazer luz, clarear as nossas mentes, a nossa ideia e trazer uma compreensão. Deus, ele fala de uma forma tão linda e peculiar, porque de outra forma eu e você não entenderíamos. Mas a partir dos exemplos que ele deixa, ele não deixa confusão, mas ele traz conhecimento, entendimento, percepção, para que você seja despertado na sua espiritualidade. Aleluia. Glória a Deus. Deus não nos abandonou no caos. Aleluia. Ele está ativo. Ele está trabalhando. Jesus, em determinado momento, disse: o meu Pai trabalha até agora. Deus, Ele trabalha desde a eternidade. Por muito tempo, e não é por agora. Não é porque você conheceu Deus em 1 ano, 2 anos, 3 anos, ou conheceu agora. Ele tem trabalhado ativamente para conquistar o seu coração, para preencher este vazio e para te dar vida com abundância. Vida! Jesus disse: eu vim para dar vida, vida com abundância. O Espírito Santo de Deus na redenção, assim como ele agiu na criação, ele age na recriação do nosso ser. João 3, versículo 5. Quem não nascer da água e do Espírito
não podem entrar no reino de Deus. Deus ele não deixa a ponta solta. Algumas vezes, em algumas situações, a gente vai ter um quebra-cabeças. E ele vai dar estratégia para a gente ir montando esse quebra-cabeça. Porque, em parte, nós compreendemos. Mas nós vamos completando no nosso dia a dia. Fechando lá e montando em uma alegria, uma felicidade. Né? Quem aqui teve quebra-cabeça? Era uma alegria. No primeiro momento, uma chateação, desisto. É um estresse. Montar. Mas depois você vai montando, né? Vai trabalhando, essa paciência. E quando você monta, que coisa linda, né? Que maravilha. Fica a dar uma alegria, né? Um trabalho concluído. E o Senhor, Ele está trabalhando na nossa vida. E Jesus dá essa instrução, quem não nascer da água e do Espírito. Porque a letra por si só ela mata. Mas o Espírito ele traz vida, ele vivifica. O Espírito ele dá liberdade. E então, no meio das trevas, uma voz ecoou. Nós estamos no terceiro ponto. A palavra que traz luz. Gênesis capítulo 1, versículo 3. E em João, o texto que nós lemos. Deus disse, haja luz. E houve luz. Cristo, a luz do mundo. João capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Revela que Jesus é o verbo, a palavra criadora. E aí eu quero te falar uma coisa. E hoje o Senhor estava falando comigo. E aí... falar assim, sem... Não adianta campanha. Não adianta produção. Não adianta ativismo religioso. Não adianta vocês fazerem grandes coisas. Não adianta vocês estarem aqui ensaiando. E hoje o Ministério do Louvor agora está uma bênção. Eu vou ensaio na quinta-feira depois do culto. Glória a Deus. Meia-noite, né? Tem um louvor que a gente aprendeu. Quando a meia-noite chegar, eu disse, será que é agora que Jesus vai chegar? Não adianta fazer o que fazemos se a gente não passa pelo filtro da palavra de Deus. Não adianta a oração, não adianta marchar, não adianta pular, se a gente não acessa essa palavra, se a gente não constrói em nós habilidades, pedindo a Deus, Senhor, me dá habilidades de ter uma tranquilidade para ler a palavra, para eu realmente começar a estudar e entender o que é que ela quer dizer, o que é que ela quer falar comigo. Deus ele não é movimento, mas ele é ação através da palavra. Ele é revelação através da palavra. Ele é luz. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Louvado seja o teu nome, Jesus. Eu sou a luz do mundo. João capítulo 8, versículo 12. Nós vamos ver essa expressão, eu sou a luz. A gente vai ter um versículo no Salmo que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. E nós vamos ver dentro dessa percepção, dentro deste entendimento, uma referência muito importante para pessoas que andavam por estradas e principalmente à noite. Imagina o povo que saiu lá, né, andando de tenda em tenda, arma a tenda, bora-se embora, vamos partir, arruma tudo, vamos se mudar de novo. Um povo nômade. E em algumas situações em que precisaram estar no escuro e andar nas trevas.
E aí alguém olha e vem a inspiração do Espírito Santo de Deus e diz, olha, lâmpada para os meus pés. A palavra de Deus, ela me faz andar em meio à escuridão. E essa escuridão, ela não será mais percebida, porque haverá clareza na mente. Haverá clareza no entendimento. Haverá clareza no discernimento. Porque é a palavra de Deus que nos move. É a palavra de Deus que nos guia. E sabe, se a gente não tiver cuidado, vai acontecer, ou pode acontecer, situações como nos tempos antigos, onde as pessoas usavam a palavra para nos condenar. Satanás, ele vai ser expert em tentar distorcer essa palavra, em distorcer essa verdade. Ele tenta Jesus e tenta pela palavra. E quando você tem entendimento, quando não há mais escuridão na sua mente, a palavra, ela vai te defender. A palavra vai te dar estratégia. A palavra vai te dar a opção correta. E precisamos entender muito além, é de que a palavra, ela testifica acerca de Jesus, que é o verbo, que é a palavra. Cada história, cada situação, cada momento aqui, nós vamos ver e nós vamos olhar pela ótica de Cristo Jesus. Onde está Jesus aqui nessa história? Onde está Jesus aqui nesse momento, nessa situação? A obra de Cristo nas águas. Assim como o Espírito pairava sobre as águas, Jesus andou sobre o mar. Mateus capítulo 14, do versículo 25 ao 27. Mostrando o seu domínio sobre o caos. Alguém poderia olhar e dizer, ó, a tempestade, o mar está revolto, o mar bravio. Meu barco vai... E misericórdia, parece que vai virar. É agora que vira e eu me afogo. Porque se virar, pronto, acabou-se. Não tenho força, não sei nadar. E até nisso Jesus, ele mostra. Eu tenho o controle sobre o caos. Eu tenho o domínio sobre todas as coisas. Quando ele disse, o poder foi me dado nos céus e na terra... Todo o poder está sobre as mãos dele. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nosso quarto e último ponto. Uma vida em construção. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas, e eis que surgiram coisas novas. O Senhor está nos chamando, nos convocando, nos comissionando para viver essas coisas novas. O Senhor está nos convocando, nos comissionando para dizer, venha, receba a vida. Eu não sei quais são as suas experiências de dor. Eu não sei quais são as suas dificuldades. Mas Ele conhece todas elas. E Ele está disposto a te ajudar. Talvez não chegou ao seu entendimento e à sua compreensão o que Deus ele pode fazer na sua vida. Você crê. Você diz, Senhor, eu sei que Tu tens todo o poder. Mas sabe quando a conta não bateu? Sabe quando a gente tinha aquele cálculo, né, e fazia 9 fora, né, e deixa eu ver agora, está certo o cálculo aqui, 9 fora, e fazia um negocinho lá. Para testificar lá e dizer, eita, está certo mesmo essa conta aqui. Talvez não tenha chegado ao seu entendimento.
Mas existe uma grande expectativa de Deus ao seu respeito para completar a boa obra, para fazer coisas novas e fazer você experimentar dessas coisas novas. Para você estar dentro dessa posição, vendo Deus agindo claramente, porque às vezes está um véu na frente. E eu, depois do workshop aqui, da oração, maravilhosamente, pede para Deus colocar luz. A palavra ela vai trazer luz no meio desse caminho. Você não pode mais andar sem saber o que Deus ele tem para a sua vida, ou sabendo o que Deus tem para a sua vida e não conseguindo avançar naquilo que Ele mesmo projetou para você. Deus ainda está moldando. Assim como a criação foi um processo, capítulo 1 de Gênesis, nossa transformação também é. Ah, mas ela não está perfeita não. Deus está moldando. Nós precisamos assumir uma postura de, não vou falar crente, uma postura de filho de Deus. É de enxergar e dizer, as pessoas, elas sim, precisam e merecem a oportunidade. Se eu não vejo, o Espírito Santo de Deus está trabalhando, está moldando. O Espírito Santo de Deus ele vai criar a oportunidade e vai acontecer. Nós precisamos fazer a nossa parte, nós temos a nossa parte. Nós precisamos crer. Porque quando é para a gente, é mais fácil. E a gente precisa olhar para o outro também. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Isso aqui é forte. Se tem uma coisa que você pode dizer é forte. Aleluia. Estou convencido. Está o quê? Convencido. Mas não é aquele convencimento. Ah, eu me acho. Eu estou bom na fita. Estou todo arrumadinho, organizadinho. Estou cheio de dinheiro, de bufunfa. Não. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Você está no processo, sendo moldado por Deus. Há momentos de dores e dores profundas. Eu quero te chamar a atenção e dizer: declara sobre a sua vida mudança. Eu não vejo, eu não consigo, mas o Senhor, Ele te comissiona a ser como Ezequiel e olhar o lugar de morte, o lugar de sequidão, o lugar onde não tem estratégia mais, onde não há mais o que fazer, a verbalizar a palavra de Deus. E a palavra de Deus sobre a sua vida será: eu não estou vendo agora, mas eu vejo pela fé. O Senhor, Ele vai completar a obra dele na minha vida. O Senhor vai fazer coisas extraordinárias. O Senhor, Ele vai criar o que não existe, se preciso for, mas o nome dele será engrandecido. Eu não serei confundida, mas eu serei aquele homem e mulher de Deus que estará recebendo sinais, alerta, e estará em prontidão quando ouvir a voz do Senhor sobre a minha vida. Aquele que ouve a voz do Senhor não fica confundido. Nós conhecemos a voz do pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor e não fica perdida, porque esse pastor, ele não vai te deixar num deserto. Esse pastor não vai te abandonar. Esse pastor está dizendo: eu cuido de você. Se aperceba. Glória a Deus. Obrigada, papai. Obrigada, pai. Obrigada. Aleluia. Vivendo na novidade. Deus está moldando, vivendo na novidade. A luz de Cristo nos chama a andar
em sua verdade. Efésios capítulo 5, versículo de número 8. A luz de Cristo nos chama a andar. Porque antes vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Nós temos muita dificuldade para compreender. E é falta da palavra. Os cultos, hoje em dia, são festivais. Foca-se no que é externo, aparência, mas esquece de focar na palavra. Os tempos de ministração da palavra cada dia são reduzidos drasticamente. E como enxergar a luz se nós não estamos ouvindo a palavra? Nós precisamos estar em alerta. As pessoas, elas não estão mais buscando meditar, refletir, experimentar, testar, pensar. A gente quer tudo muito pronto. Nós vivemos uma fase, uma época de fast food. E não é diferente dentro das igrejas. E a gente já quer algo pronto, processado. Precisamos voltar às antigas práticas que nos fazem bem. A luz de Cristo nos chama a andar em sua verdade. A gente vai ver a figura de um homem que publicamente, embora tivesse um status financeiro muito bom, era renegado pela sua própria nação, era uma pessoa desprezada, mas ouviu falar de Jesus. E é tão bom quando a gente ouve falar de Jesus, porque as pessoas, elas trazem tantas coisas acerca desse Jesus, que só de ouvir falar nele, nas coisas que ele faz, nos faz sentir alegria, sentir paz. E esse homem era Zaqueu, um publicano. Ele foi embora, ouvir. E eu acho que ele deve ter pensado, eu vou me esconder aqui, né? Tenho baixa estatura, mas eu acredito também que socialmente ele não seria bem visto, bem recebido, né? Trazendo um pouco de interpretação pessoal, né? Pensando um pouco nisso. Mas aquele que o Senhor está trabalhando, disposto a moldar, não vê impedimentos sociais, não vê o que a sociedade fala. Deus, ele não está ansioso para cumprir uma agenda social. O Espírito Santo de Deus está trabalhando para que este evento, que é você, em Cristo Jesus, acontecer para a glória dele. Zaqueu, desce depressa, porque convém pousar em tua casa. E algo extraordinário aconteceu na vida dele, porque ele se dispôs a mudar e agir contrário ao que naturalmente, humanamente falando, não seria uma ideia perfeita. Eu vou tratar com restituição aquele a quem eu prejudiquei. Eu vou devolver aquilo que não é meu. Porque quando nós começamos a viver uma nova vida com Cristo,
ouvimos a sua palavra e essa palavra ela traz luz. Ela mostra as nossas imperfeições, não é para que a gente se desespere, não é para que a gente morra, mas é para que a gente enxergue e comece a resolver aquilo que está pendente. Comece a dizer, Senhor, entra aqui, essa área é muito difícil. Então entre mesmo, limpa, Senhor, meu coração, limpa, Senhor, purifica. Faz algo novo dentro do meu coração, na minha mente, Senhor. Eu não tenho força, mas eu estou enxergando. Há aqueles que olham e dizem, nossa, parece que agora eu estou servindo ao Senhor. Parece que todos os problemas do mundo começaram a aparecer na minha vida. É mentira de Satanás. Está havendo luz e clareza e você está começando a enxergar as obras dele. Então é o momento de nós nos revestirmos em oração, buscando estratégia na palavra de Deus, porque você está vendo, está enxergando, para que você interceda com poder, com ousadia, com autoridade no nome de Jesus e dizendo, não me vence, porque Jesus de Nazaré disse, você é mais do que vencedor. Vamos finalizar. Deus não se contentou com o caos. Ele agiu. E Ele ainda age hoje. Aleluia. Se você se sente no vazio, lembre-se. O Espírito Santo está sobre você. E a palavra de Deus pode trazer luz à sua vida. Assim como em Gênesis, Ele quer fazer algo novo em você. Eu tenho certeza que você entendeu o que Deus ele quis falar para você. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ele trouxe luz através da palavra de Deus.